Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios capítulo 5. Meu filho, atende à minha sabedoria. Preste atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas, e guardareis a ciência em teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destilam o mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amargo como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos, longe de andarem pela vereda da vida. Seus passos se extraviam sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos. Não vos aparteis das palavras de minha boca. Afasta dela teu caminho e não te aproximes da porta de tua casa, para que não sejas entregue a outros tua fortuna, a tua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fartem de teus haveres, e o fruto de teu trabalho não passe para a casa alheia, para que não gemas no fim, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres que dizer, porque odiei a disciplina, e meu coração desdenhou a correção, porque não ouvi a voz de meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores. Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia do povo. Bebe a água de teu poço e das correntes de tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas? Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher de tua juventude, corça de amor, serva encantadora, que seja sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar, porque hás de enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha? Pois o Senhor olha o caminho dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a palavra de Deus já começa nos exortando profundamente esta palavra. Primeira coisa, Deus é tão carinhoso com a gente que ele inicia, ele vai dar uma correção, ele vai nos chamar a atenção, ele inicia a palavra já falando meu filho. Eu gosto muito da carta de 1 João, porque esta carta, ela vai dizendo o tempo todo, meus filhinhos. Deus vai nos educando de uma maneira tão bela, tão bonita, né? Às vezes a gente não sabe educar as pessoas assim, mas Deus, ele vai educando de uma maneira assim sábia. Então ele começa dizendo, atende a minha sabedoria. Atende, presta atenção. São palavras que ele está usando aqui. Atende, presta atenção à minha razão, guarda a ciência nos lábios, escuta a palavra de Deus, não apartar dela, afasta os teus pés, né, do caminho errado, confessa os seus pecados e não adulterar.
Então, são palavras-chave que estão aqui, que não tem como a gente não prestar atenção. Nós estamos trilhando um caminho que está nos levando a olhar para o nosso interior, enxergar os pecados que nós não tivemos coragem ainda de confessar diante do sacerdote, para poder ficar livre de toda esta raiz que vai destruindo a gente cada vez mais e cada dia mais. Bem, a palavra de Deus, ele nos mostra, está mostrando aqui o homem, mas não só o homem, a mulher também. Porque a palavra de Deus, desde o começo do livro de Gênesis, a gente vê que a serpente é muito astuta. E ela seduz de uma forma assim, que não, se a gente não tiver muito pleno da graça de Deus, a gente nem consegue perceber que é o próprio mal. Por exemplo, aqui a gente vê o homem, mas a gente atribui também a mulher, tá? Para nós mulheres também. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra as ciladas que esta serpente lá de Gênesis capítulo 3 vai trilhando para cada um de nós cairmos. Primeira coisa, eu preciso ver eu que tenho uma empresa, eu que tenho uma loja, eu que tenho um trabalho. Eu estou dizendo isso desde o primeiro capítulo, que é a voz do próprio Espírito Santo me conduzindo. Onde estão as brechas, né? Que me impede de prosperar em tudo que eu faço. Com certeza, tem brechas e eu preciso destruí-las. De que forma? Em primeiro lugar, tendo uma contrição verdadeira dos meus pecados e me confessando. Talvez você possa dizer, irmã, mas eu não tenho pecado grave, eu tenho os pecados rotineiros, eu não tenho pecado de adultério, como diz a palavra. É muito importante a gente entender o que é um adultério aqui. Bem, eu nunca traí minha esposa com outra mulher, mas eu posso trair a minha esposa com sites pornográficos, ou eu posso trair meu esposo com sites pornográficos, eu posso adulterar através de um WhatsApp, uma conversa com uma mulher leviana ou com um homem leviano, né, trocando até mesmo nudes e assim por diante. Então, eu posso adulterar de várias formas. Adulterar também a palavra de Deus, traindo a confiança que Deus deu para a minha vida como batizado. Eu posso trair o Senhor, né, adulterando a sua palavra, não obedecendo. E a palavra de Deuteronômio, capítulo 18, diz que a desobediência é a raiz da maldição, de atrairmos maldição em tudo que fazemos e principalmente nós atraímos a maldição também na nossa prosperidade material. A Bíblia é bem clara a respeito disso. Se não obedeceres à lei de Deus, atraireis a maldição em tudo que você fizer e principalmente naquilo que traz a providência do céu na tua área material. Então, cuidado, porque às vezes aquele elogio que vem disfarçado para roubar, né, até mesmo a tua dignidade de esposo ou de esposa, ou de um filho ou uma filha amada de Deus, pode ser a estratégia do próprio mal e no final, porém, aquilo que parece ser doce vai se tornar amargo. Seus pés se encaminham para a morte. Aquilo que podia gerar vida vai gerando em nós morte. Por quê? Vamos adquirindo pensamentos pagãos e o pecado deixa de ser pecado, né? Aquilo que a gente tem tanto temor a Deus, de repente, Deus é misericórdia, Deus vê. Então, eu preciso ir tendo esperteza. Por isso, a palavra de Deus diz: escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras de minha boca. Olha só, cuidado, esta palavra de Deus, que é a correta e que me dá a direção e os conselhos certos. Afasta dela teu caminho, não te aproximes
da porta de tua casa, para que não seja entregue a outros tua fortuna e tua vida a um homem cruel. Cuidado, que às vezes o devorador está roubando tudo que você tem, a tua fortuna, teus bens, através de um pecado de adultério, através de uma vida pagã, de uma vida de motel, uma vida desonesta, desajustada, uma vida de mentira. Veja Sansão. Sansão é um grande exemplo desta palavra. Se deixou, era um homem forte, um homem que tinha autoridade do Espírito Santo para conduzir a vida de todos. Se deixou seduzir pela mentira, pelas palavras adocicadas de Dalila. Então, ele não só perdeu a sua dignidade, perdeu também a sua vista, perdeu tudo que ele tinha. Por quê? Porque talvez aqueles poucos minutos de prazer se tornou a ruína, se tornou a destruição dele. Então, para que estranhos não se fartem de teus haveres e o fruto do teu trabalho não passe para a casa alheia. Cuidado. Às vezes, entra pessoas na nossa vida que é o próprio devorador para roubar aquilo que é tão especial da nossa vida. Cuidado também com o devorador da inveja, o demônio da inveja, que vai de mansinho entrando e vai assaltando os seus bens espirituais, vai assaltando a sua mentalidade cristã santa para se tornar uma mentalidade pagã, desajustada. Então, nós não precisamos confiar em todo mundo, nós temos que confiar em Deus. Cuidado para você não dar o projeto que Deus colocou dentro de você pronto para o inimigo roubar, assaltar. Então, nós precisamos escutar a voz de Deus e ser fiel a esta voz, não cometer adultério com esta voz, não adulterar a palavra por nada, não trair a palavra por nada, para que não venha a gemer no final da sua vida. Após consumir todo o prazer do seu corpo de forma desonesta com você mesmo, após consumir a tua carne com aqueles prazeres todos, o que vem acontecer? Vem acontecer e você dizer: por que odiei a disciplina? E meu coração desdenhou a correção. Por que eu me afastei da correção do meu Deus, da disciplina que o Senhor me deu? Olha só, por que não ouvi a voz dos meus mestres e não dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. Que esse arrependimento não venha acontecer conosco, né? A palavra de Efésios, ela nos orienta a despojar-se, Efésios 4, a despojar-se do homem velho, a renunciar a uma vida velha, uma vida de pecado. E a palavra de Efésios também diz que tais coisas que os homens fazem às ocultas, é vergonhoso até falar delas. Vai lendo lá capítulo 5, você vai ver quanto que nós precisamos viver uma vida de luz, uma vida que nos dá a direção correta, renunciar ao pecado para viver uma vida de bonança, uma vida de tranquilidade, poder dormir, né? E dormir bem. Cuidado, aqui a palavra diz assim: bebe a água de teu poço e das correntes de tua cisterna. O que Deus está querendo dizer? Você que é casado, bebe da graça com a tua esposa. Bebe, aproveita do leito que Deus lhe deu. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroios nas ruas, seja ele só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher de tua juventude. Esta fonte, esse leito sagrado, este quarto entre você e tua esposa é um lugar de santidade, é um leito onde tem presença dos anjos, dos santos. Por que deixar um lugar de segurança
para adulterar, né? Através das redes sociais, para buscar o prazer através do mundo. Não, na tua casa, no teu lar, no teu leito. Lá sim está a presença do Altíssimo. Olha, Deus vem nos orientar. Nós não podemos deixar que os encantos de tantas mulheres ou de tantos homens nos leve para o caminho do pecado. Por isso, no versículo 22, o homem será preso por suas próprias faltas e ligado para as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará por excesso de sua loucura. Que nós possamos hoje rezar o Salmo 50. Que nós possamos hoje pedir perdão ao Senhor. Que nós possamos hoje pedir ao Senhor que nos dê a graça de ter pensamentos de Deus. Então, não podemos mais deixar que Satanás use deste pecado do adultério, que vem tirar completamente a honra do homem, da mulher, vem arrancar os frutos dos seus trabalhos para poder dar aos outros. Deus não quer uma vida de miséria para nós. Deus não quer uma vida para nós de angústia, de preocupações, mas é o pecado que arranca de nós a sensibilidade da graça, do poder, da obediência à palavra de Deus. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. São José, valei-nos. 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 Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.